Boa noite. Como bem diz a nossa querida irmã Dona Sueli, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas. Estamos retornando de um recesso de 2 semanas aqui na casa, reiniciando os trabalhos nesse ano de 2024. E não por acaso, porque o espírita não acredita no acaso, nós vamos falar hoje do capítulo 25, que tem por título Buscai e achareis. Este capítulo, ele é providencial para esse início de ano, porque é aquele momento quando a Terra completa lá a sua translação ao redor do Sol, né, completa esse ciclo de 365 dias e 6 horas, nós fazemos uma análise, todos nós, no final do ano, do que fizemos, do que não conseguimos fazer, e dos planos que temos para o ano vindouro, que no caso agora, o ano de 2024. Então nós temos que refletir bastante sobre isso, e o Mestre Jesus nos deu muitos ensinamentos a respeito desse assunto. Antes de entrar nele propriamente dito, recapitular o caso que ocorreu em 2006, quando foi publicado esse livro, The Secret, em inglês, ou O Segredo. Fez muito sucesso. É um livro que foi escrito por Rhonda Byrne, qual fazia parte de um movimento que é chamado de Novo Pensamento, ou Nova Era. E, basicamente, ele trabalha muito da questão da lei da atração, que é nós recebermos do universo o que nós jogamos para ele. E isso foi visto assim como uma novidade, algo maravilhoso no mundo. Desse livro foram ramificados em mais sublivros a respeito do mesmo assunto. Um filme foi gravado sobre o segredo. Porém, esse segredo não é nenhum segredo e muito menos uma novidade. Porque Jesus, há mais de 2000 anos, já veio e nos disse: buscai e achareis, pedi e obtereis. Se nós pedirmos e tivermos fé, nós conseguiremos. Então isso já foi ensinado pelo Divino Mestre Jesus. A questão é que nós não temos ainda a fé necessária, no momento evolucionário em que estamos, para materializar esses desejos aqui no mundo físico, porque nos falta disciplina mental e, o mais importante, a fé para fazê-lo. Então, quais são as lições de Jesus Cristo? Vamos falar de algumas que estão dentro desse capítulo. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Cada frase dessas nos dá horas de discussão filosófica, para a gente compreender todas as nuances que estão implícitas dentro desses ensinamentos de Jesus. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Mas o que são os tesouros na terra? Quando a gente começa a tentar entender. O que são esses tesouros? São os bens supérfluos? São as riquezas improdutivas? A posse egoísta, que só serve àquela pessoa? Os desejos insaciáveis, que são as diferentes paixões que, infelizmente,
assolam o ser humano no nosso planeta. Mas os tesouros do céu, o que que são? O que que a gente consegue levar daqui? Porque aqueles que eu falei antes, nenhum deles vai conosco. O que que nos acompanha no céu? As nossas virtudes, se as tivermos. A prática da caridade. Porque Jesus foi bem conciso, sintético e objetivo ao nos falar a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Ponto final. A gente tem que pensar nessa frase. Fora da caridade não há salvação. Se não a efetuarmos, não teremos salvação. Porque muitos de nós nos achamos pessoas boas porque não fazemos mal a ninguém. Não, mas eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Isso não é ser bom. Infelizmente, vocês vão ficar sabendo aqui agora. Isso não é ser bom. Porque aquele que não pratica o bem, não faz o bem, ele indiretamente está colaborando para que o mal grace, para que a tristeza e o sofrimento grace, onde ele poderia agir, no mínimo com o seu tempo, para ajudar outras pessoas. Então, isto nós conseguimos levar conosco, se a praticarmos. Os conhecimentos adquiridos, o conhecimento intelectual, em toda a evolução dos seres no universo, ele anda junto com o desenvolvimento moral, eles andam paralelamente, um do lado do outro, moral e intelectual. A ação no bem, nós levamos conosco. E onde está o vosso tesouro? É aí que está o vosso coração. O que significa isso? A nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Mas se nós pensarmos lá, vocês lembram ali que eu li? Os pássaros voam, eles não fiam, eles não lavram, eles não plantam alimento, mas Deus subsiste. Mas nós podemos ter uma conclusão equivocada de que Jesus estava nos ensinando a sermos ociosos, preguiçosos, sentarmos e esperarmos que tudo venha do céu. Deus vai nos dar tudo que precisamos. Então nós não precisamos fazer mais nada. Não precisamos estudar, não precisamos trabalhar, não precisamos ter esforço nenhum. Não é este o sentido evangélico do ensinamento de Jesus. Jesus usou uma alegoria poética. E nós temos que buscar sempre, nessa forma alegórica de ensinamento de Jesus, o seu fundamento moral. A recomendação é para não darmos mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Era isso que ele queria ensinar. E ele falou essa questão dos pássaros que não fiam, não trabalham, para dar um exemplo radical no outro extremo, para ver se a gente consegue chegar no meio. E não, desde que acorda e fecha os olhos, fica só pensando em dinheiro, 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 o tempo inteiro. Então era esse choque que ele queria nos dar, para a gente dar mais valor aos bens espirituais. Então, sabeis sacrificar os primeiros, os materiais, aos segundos, os espirituais, que nós temos que dar mais atenção do que aos materiais. E aí vem a pergunta: a fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer e vestir? Será que funciona eu sentar na mesa e ter fé e pensar, não, vai surgir a comida aqui na mesa agora, vai surgir, vai surgir. Se eu tenho saúde para trabalhar, se eu tenho saúde para plantar, para colher, eu tenho que usá-la. É claro que não é só isso. Mas a providência divina nunca deixa o abandono dos que ela necessitam. Mas a maioria de nós consegue buscar o nosso provimento material dentro da necessidade. Mas Deus quer que os homens trabalhem, porque
As dificuldades que nós temos no planeta são os impulsionadores da ciência, do desenvolvimento intelectual e junto, crescendo, através da filantropia, de obras de caridade, também a moralidade dentro do quesito caridade. Se ela nem sempre acode, a providência divina, com auxílio material, inspira ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Se nós soubermos ouvir, se nós rezarmos. Quem já vem aqui na casa há mais tempo, já ouviu falar que cada um de nós tem um anjo da guarda. Nós chamamos de mentor. É um espírito superior a nós, que nos auxiliou antes de virmos reencarnar no planeta, a planejar toda a nossa vida. Todas as nossas dificuldades foram planejadas por nós. E aí, quando estamos no planeta, nós nos revoltamos. Por que isso aconteceu comigo? Deus não é justo. Fomos nós mesmos que planejamos tudo para que consigamos transpassar esse obstáculo. E ao transpassar o obstáculo, nós evoluímos. Não se inquietar com o que comer, com o que vestir. Não é negar a previdência. O que significa isso? O homem não deve simplesmente andar pelo mundo despreocupado. Um andarilho que não faz nada. Não, ele deve procurar, sim, pensar no alimento de amanhã, no que vai vestir, mas não viver só para isso. É esta que é a diferença. Sempre o ser humano, ele teve um instinto de melhorar a sua situação. Desde o início. Desde o homem lá da caverna, ele caçava o animal para comer a carne, guardava a pele para não passar frio, tentava melhorar o local onde ele dormitava. Porque esse sempre foi o instinto de melhorar e nós continuamos até hoje. A ciência busca formas cada vez mais de facilitar a nossa vida, de nos dar maior bem-estar. Então, não é negar a previdência, não é negar o trabalho, não é negar o progresso. Porque se fizéssemos isso, qual seria a consequência? A inatividade do mundo. A penicilina não teria sido descoberta, a anestesia não teria sido desenvolvida, a matemática para fazer os cálculos de engenharia das construções. Nada teria se desenvolvido no planeta se o homem não trabalhasse, se ele não buscasse a melhoria contínua, diuturna. E esse é um dos motivos que também estamos no planeta, para o desenvolvimento da intelectualidade. Então, não devemos ter retrocesso nem primitivismo. Não se inquietar com o que comer e com o que vestir é saber contentar-se com o que se tem e não ficar reclamando do que não se tem. Nós temos que acordar de manhã e agradecer o que temos. 2 olhos, visão, podemos caminhar, podemos falar, podemos ouvir. Nós não fazemos isso. Eu reclamo porque eu não tenho o carro que eu quero na garagem, eu não moro na casa que eu quero, eu não tenho o sofá novo, o meu já tem 15 anos lá, está todo rasgado. Então a gente fica olhando tudo e reclamando, mas isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, e a gente não olha nada do que tem de bom. E é essa mudança de mentalidade que nós temos que fazer, para inclusive estarmos bem conosco mesmos. Essa falta de saciedade, né, nunca se satisfaz com nada, só nos prejudica. Porque começa a ativar pontos ligados ao orgulho, como vaidade, inveja, que todos são frutos do orgulho. Eu não tenho o carro que eu quero, mas o meu vizinho tem ali. Ó. Mas que desgraçado. Agora eu tenho que estacionar com o meu velho do lado dele, chegando com o novo. Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Né? Mas então, contentar-se com o que tem, bastar-se com o necessário, não reclamar o supérfluo. Temos alimento, temos vestimenta, temos acesso à educação, moradia, alimento, coisas que muitos no mundo não têm até hoje.
Por que que estamos reclamando? Se nós temos tudo isso. A solução para o nosso vazio, para a nossa eventual infelicidade, não está fora de nós. Está dentro de nós. E isso o Espiritismo faz. Ele nos faz olhar para dentro de nós mesmos. E encarar esses monstros internos para que consigamos derrotá-los. E todos nós temos os nossos. Né? Qual é a consequência? Se nós agirmos, então, pensando no bem comum, na caridade, desenvolvermos a ciência, nós podemos ter alimento para o mundo inteiro. Para que ninguém passe fome. No nosso país, hoje, já é uma situação muito melhor do que há 50 anos atrás, quanto à fome. Hoje já tem outros problemas, né? Até de superalimentação e desperdício. Fraternidade entre os povos. E o que a espiritualidade nos informa? Que a Terra um dia produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. E nós temos vários desafios para transpassar. O principal deles é o desafio ambiental. Porque a espiritualidade nos informa que de toda a população encarnada e desencarnada que está na psicosfera do planeta Terra, 2/3 estão desencarnados. E cabe todos eles aqui. Só que nós vamos ter que mudar nossa forma de viver consumista. Nós vamos ter que saber fazer controle do lixo, utilização de energias renováveis, consumir menos, para que não aconteça o que está acontecendo com o planeta. E o reflexo, infelizmente, todos nós vimos, eu, graças a Deus, não senti na pele, com as enchentes aqui no Vale. Aí todo mundo diz, mas o mundo está louco, o clima está louco. Será que é o clima que está louco, hein? Ou somos nós que enlouquecemos? E com a nossa ganância estamos destruindo tudo. Mas nós vamos ter que dar um jeito de gerenciar este planeta de tal forma que caiba o triplo da população nele. Sem agredir o meio ambiente. Sem que nós sejamos extinguidos nesse processo. Por superpopulação. Então, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e do amor ao próximo. E o Espiritismo o que nos traz? Nos traz exatamente o entendimento de todas essas questões que estão focadas na caridade. Mas para planos para esse ano, nós também temos que saber pedir. Mesmo que seja algo material ou algo emocional que nós pedirmos, para nós fixarmos na nossa mente e conseguirmos concretizar, nós não podemos ser vagos. Uma coisa é ter sonhos. Eu quero ser feliz. Não, primeiro nós temos que destrinchar isso. O que é ser feliz? Para mim, o que é ser feliz? É ficar mais tempo com a minha família? É não ser agressivo no tratamento com as minhas filhas? Para que elas gostem de mim e não me temam? Tá? Estou falando de exemplo pessoal mesmo. É uma dificuldade minha. Isso, cada um tem que estabelecer etapas para ser feliz, mas etapas objetivas, que sejam possíveis de serem executadas. Porque se a coisa ficar no vago, eu quero ser feliz, eu quero melhorar minha vida. Então, o que é melhorar a vida? O que é ser feliz? Cada um tem que olhar para dentro de si e procurar para esse ano que está iniciando. Mas vocês já estão iniciando bem, porque vieram aqui na casa em busca de oração, em busca de saúde e na busca dessa felicidade, seja qual for a de vocês. Eu agradeço pela atenção, que assim seja.